Bem-vindos a mais um podcast, podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Hoje vamos explorar como que as famílias mais abastadas estão investindo. Para isso, a gente trouxe aqui um especialista, em Family Office para trazer esse assunto aqui para a mesa, entender um pouco mais como que é o funcionamento desses Family Office, como que são as estratégias de investimento, bom, enfim, vários temas que iremos tocar ao longo da nossa conversa. Então, hoje aqui comigo tem um convidado muito especial, o Igor, que é da Provence Partners, mas eu vou deixar que ele se apresente. Maravilha. Antes de mais nada, Léo, muito obrigado pelo convite. Acho muito legal a iniciativa da CapTable. Acho que a gente estava até conversando um pouco mais cedo, né? Geralmente a classe de ativos de Venture Capital é uma classe onde o passivo e naturalmente, por trás dos fundos e naturalmente os principais ativos, dentro dessa classe de ativo estão muito focados ali institucional, Então ali principalmente Fund of Funds, fundo de previdência, endowments, e o 0,1% da população brasileira ali representada pelos principais family offices, Então acho que esse trabalho de trazer um pouco mais de democratização também, acho que trazer também além de investidores já mais experientes dentro dessa base, mas trazer também, abrir um pouco mais para o público, pessoa física, acho que é muito legal. Então, parabéns. Acho que falando um pouco de mim, da Provence, depois a gente entra nos assuntos mais legais. Acho que eu tenho um histórico um pouco atípico, da média dos chamaria Venture Capitalists, Eu fiz economia e depois fiz mestrado acadêmico na Fundação Getúlio Vargas. Estava até aplicando para PhD, acho que o lado com uma similaridade maior ao que eu faço hoje acho que eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de pesquisa, etc. Só que acho que eu mirei uma pesquisa mais acadêmica, acabei descobrindo, por sorte cedo, que eu gostava mais de economia real, Então, comecei em departamento econômico, depois eu fui trabalhar um bom tempo em investment banking, então sempre cobri o setor de tecnologia, sempre foi uma área que eu sempre gostei bastante. Depois fui trabalhar numa grande empresa, então ali teoricamente era um escopo mais de M&A, mas entrou ali um ciclo ali 2015, 2016, onde as principais multinacionais foram muito para um processo de transformação digital. Eu passei alguns anos ali fazendo muito benchmark com outras empresas, etc. E começando a estruturar ali o Corporate Venture Capital, fazendo a aquisição das compras de empresas de tecnologia. E no meio do caminho eu conheci meus sócios na Provence, uma admiração muito grande, a gente tinha uma forma muito parecida de olhar para essa classe de ativo. Essa admiração virou muita troca de figurinha, virou uma amizade muito grande, e acho que chegou num ponto ali que eu estava muito afim de empreender, depois de mais de 10 anos olhando muito esse mercado de tecnologia, e 5 anos mais imerso em Venture Capital, e então me juntei ao time ali da Provence também, acabei virando sócio, e também somos empreendedores também, acho que é uma partnership. E acho que explicando de forma mais resumida a Provence, acho que vale voltar um aspecto da história, porque a gente é um bichinho bem diferente, assim, da média de mercado, A gente brinca, a gente é um fundo de venture capital para famílias, Quando a gente fala famílias, principalmente a gente está falando ali de family offices, que gostam de dedicar um pedaço da sua carteira para investir nessa classe de ativo. E a gente nasce dentro de um family office, Então um family office super conhecido, de bastante relevância. A gente começa ali investindo em outros fundos de venture capital e a partir dali a gente começa então a investir de forma direta. O que acabou acontecendo foi que sempre tivemos um link muito forte com outros family office, e aí o que acabou acontecendo foi que as outras famílias começaram a olhar e falaram assim, pô, você podia fazer a mesma coisa para mim? Vocês fazem de um jeito legal, acho que vocês dividem muito principais aprendizados, acho que vocês têm uma forma de olhar para o ativo muito sobre o olhar de uma família, que é diferente do institucional, E aí acabou acontecendo foi que foi um negócio muito orgânico, Então a gente hoje tem 20 famílias, um escopo fechado, 20 famílias que a gente respeita muito, não é um negócio tão escalável, acho que é um negócio ali para a gente ficar em 20, 25 famílias no máximo, e olhar ali um dry power de investir mais ou menos algo em torno de 20 milhões de dólares por ano, entre 2 a 4 deals. Então a gente acaba sempre olhando ali, principalmente série A, série B,
temos uma preferência por business B2B, com bons perfis de receita recorrente, a gente gosta de business com bons unit economics. Então, 80% dos ativos a gente dedica mais para esse, e 20% acho que para oportunidades. Então, a gente também acaba investindo em coisas ali mais seed. E aí, só para fechar, acho que só dando um pouco de contexto, então a gente está super animado com o portfólio, a gente investiu nos últimos anos, né? Nos últimos 8, 9 anos, a gente seguiu um pace de 2, 3 a 4 investimentos por ano, então aqui é um business mais de concentração de capital, mas a gente acabou, enfim, super animado com o portfólio, então somos investidores lá da Gympass, da CloudWalk, fomos investidores da Remessa Online, se fudiu com o eBanks, então a gente acabou virando sócio do eBanks, então super animado, Agrolenda, Rock Content, Nomad do lado, então um portfólio que a gente está super animado. Boa, empresas que com certeza quem está aqui assistindo já conhece, né? Mas antes de mais nada, foi citado várias vezes aí na tua apresentação, o que são Family Offices? Legal. Acho que a forma mais simples assim, de explicar um pouco o que é um Family Office, acho que de uma forma mais simplória, basicamente é uma empresa que ela foi estruturada para atender a gestão de patrimônio e a gestão operacional dessa família. Então, a grandíssima maioria desses family office geralmente são ex-empreendedores de sucesso ou ex-executivos de alto escalão, que em algum momento, inclusive, viraram sócio, né? Acho que tiveram algum upside ali dentro da sociedade de alguma empresa relevante. Passaram décadas, muito suor ali, ainda mais no Brasil, né? Um país ainda com muita complexidade, muito período anticíclico, né? Então, geralmente são famílias ali que você tem várias gerações, e aí, naturalmente, você acaba tendo um patrimônio que é constituído, originário, né, desses ativos, né, que essas famílias empreenderam. Então, a boa parte dos family office, geralmente, é uma empresa que é feita muito para atender toda a parte de alocação de capital. Então tem um escopo muito forte de proteção de capital, todos os aspectos jurídicos por trás desse negócio, mas é muito comum o family office também fazer toda a gestão de concierge operacional dessa família. É muito comum você ter ali dentro da estrutura iniciativas de give back dentro, né? Filantropia, né? As principais famílias geralmente têm causas em comum. Até um negócio legal do nosso ecossistema, a gente acaba trocando muito figurinha entre as famílias, né? Uma família que tem muita iniciativa legal em educação e outra também, a gente acaba juntando muito ali esses pontos em comum. E dentro da classe ativa de Venture Capital, naturalmente, acho que é um smart money muito grande, né? Sim. Porque são ex-empreendedores apostando em empreendedores na nova economia e tem muito aprendizado para contribuir aqui. Acho que, de forma resumida, assim, isso é pouco do escopo de um family office. Boa, então já puxando um gancho aí da última parte da resposta, a nossa equipe levantou que nos Estados Unidos, em torno de 15% dos investimentos dessas grandes famílias estão em venture capital. No Brasil, esse número é entre 5% e 6%. Perfeito. Por que tu acredita que tem essa diferença de lá para cá? Olha, essa pergunta é bem profunda, assim. Se eu pudesse, acho que dividir alguns aspectos, assim, acho que o grande ponto da discussão aqui acho que são os aspectos mais limitantes, acho que desse percentual de participação na carteira de ativos de uma família, olhando para a classe de venture capital. Porque acho que o primeiro e o principal deles, na minha opinião, quando você compara Brasil com, sei lá, Estados Unidos, acho que é o caso aqui, você tem um custo de oportunidade nos Estados Unidos de ter que apostar em risco para construir patrimônio muito diferente do Brasil, né? Você pega a estrutura de juros no Brasil, o Selic está 13,75, né? Estamos com juro real de 7, né? Você olha o mercado americano historicamente, uma T-bill, né, um ativo, né, risk-free nos Estados Unidos, geralmente ali juro real próximo de zero, né, quando não negativo. No momento atual que a gente está vivendo, a inflação está nos Estados Unidos está em 7 e o juro está em 4,5. Né? Então, mesmo na dinâmica atual, temos juro real negativo. Né? Então, o americano ele é obrigado a tomar risco para construir patrimônio. Né? E do ponto de vista de gestão patrimonial, estruturalmente é a mesma coisa. Então, quando você olha sobre esse olhar, o Brasil tem uma tendência a ser um país com incentivo, um custo de oportunidade maior, um incentivo
uma cultura mais de rentismo, né? É a brincadeira do deixar o dinheiro no banco, né? E empobrecer alegremente, né? Eu não estou construindo nada, eu não estou apostando no empreendedor, eu não estou apostando em uma ideia, mas querendo ou não, ali, você coloca numa ligue lá, na curva tal, vai te pagar 15% ao ano nos próximos 5 anos. Por que eu vou tomar risco? Então, acho que natural, quando você olha até do ponto de vista de formação, acho que parte mais teórica aplicada, né, de carteiras eficientes, nessa relação de risco, né, retorno, é natural que o peso de ativos mais arriscados, dada a dinâmica de rentabilidade de um ativo com menor risco americano, né, um ativo de renda fixa, vai fazer com que o peso também dessa carteira dos ativos seja maior comparado ao Brasil, por questões também de dinâmica de carteira eficiente, né, questões mais teóricas do ponto de vista de finanças corporativas. Acho que um segundo ponto, e eu acho que, obviamente, existe uma similaridade entre Estados Unidos e Brasil, mas quando você pega o mercado brasileiro, você tem uma concentração de capital maior do que o mercado americano. E a grande verdade é que bons ativos procuram bons passivos. Então, as melhores oportunidades de investimento primeiro vão bater na porta dos ativos, dos passivos mais qualificados. Family offices de relevância, né, institucionais de relevância. Né? Então, o que acaba acontecendo também aqui do ponto de vista comparativo qual classe de ativo que eu vou investir, as principais famílias do Brasil têm acesso a deals excelentes. Né? Então, deals de infraestrutura pagando CDI mais 5, 6, 7, com uma restrição de liquidez muito menor que a classe de ativo, algumas estruturas de crédito pagando bons retornos, né? Então você acaba tendo uma dinâmica ali que você, por ter uma concentração de capital maior também no Brasil, você tem uma procura de bons ativos para esses bons passivos de uma forma muito mais competitiva. Então acho que essa dinâmica de Brasil é um negócio super típico. E por último, acho que é aspecto de maturidade e cultura, né? Então, vamos lá, os Estados Unidos, sei lá, tem fundo de venture capital que tem mais de 50 anos, né? É um mercado que está pelo menos 15 anos na nossa frente do ponto de vista de maturidade, né? É um mercado, do ponto de vista de mercado endereçável, lá, PIB americano é 14 vezes o PIB brasileiro. E culturalmente é um país que investe muito em pesquisa e desenvolvimento, né? Em todas as esferas, né? O americano investe 20 vezes mais nominalmente em pesquisa e desenvolvimento do que o brasileiro, né? Em todas as esferas. Então acho que existe um aspecto cultural muito forte e não é à toa que você pega a bolsa americana, você tem, né, metade da população americana, né, opera na bolsa. No Brasil você tem, né, hoje 4 milhões e pouco, né? 2% da população brasileira opera em bolsa. Né? Então, acho que tem aspectos culturais também muito fortes aqui nessa relação. Acho que é um papo super profundo, mas se eu pudesse elencar, acho que 3, 4 principais pontos, acho que... Mas fique à vontade para trazer todos os pontos aí também. Aí focando na visão do Family Office, quais são os desafios para investir em startups? Principalmente quando comparado com outros ativos que eles também têm acesso, né? Sim, sem dúvida. Acho que o primeiro grande desafio aqui, acho que como você tem anteriormente, acho que é uma discussão de... Você acaba abrindo um pouco mão de liquidez, né, nesse processo. Então, quando você está investindo numa classe de ativo de venture capital, você está ali abrindo mão de talvez ativos mais líquidos, com uma TIR menor, na média, para você apostar ali num percentual pequeno da sua carteira, mas que vai te dar uma TIR ali no longo prazo, está abrindo mão de liquidez, né? Mas um negócio muito interessante, a gente estava até batendo papo mais cedo, tem uma relação com isso, é que o principal desafio é que você tem que estar disposto a dedicar uma parte do seu tempo desproporcional pelo peso daquele ativo na sua classe de ativo. Né? Então, se você está investindo em venture capital pura e simplesmente porque você quer uma TIR de 20%, 25%, não uma TIR de 15%, 17%, 12%, dependendo da dinâmica de mercado, eu acho que se esse é o único aspecto financeiro na visão de uma família, talvez você não vai se engajar naquele ativo da forma mais adequada. Né? Acho que é uma classe de ativo onde a família traz muito smart money, naturalmente, para todo esse processo,
mas existe ali um processo de construção de uma empresa, né, da nova economia. Você participa de todo esse processo de construção. Ali tem muito aprendizado, né? Você tem uma oportunidade, né? É muito comum dentro dessas famílias, você tem ali segunda, terceira, quarta geração, né, e membros da família que estão nos conselhos das empresas que originaram o patrimônio delas. Então, é uma classe de ativo que ela te dá a oportunidade de você olhar para fora, né, de você trazer, inclusive, para o seu core business, né, de você oxigenar o seu core business, você olhar um pouco mais para o mercado para fora e trazer muito desses aprendizados, né, para dentro dos negócios. Né? Então, acho que você tem que estar disposto a dedicar um tempo relevante, desproporcional ali ao peso que você tem no seu patrimônio. E dentro desse investimento, assim, qual é a importância de ter um co-investimento, um alinhamento com outros fundos ou com a própria Provence, né? O que isso traz de ganhos para o Family Office? Legal. Acho que o que acaba acontecendo, né, quando um Family Office começa a investir de forma direta em Venture Capital, né? Acho que primeiro grande ponto. Primeiro, se você quer investir em Venture Capital e você quer ter uma justificativa para investir de forma direta, dado que você pode ter outros fundos, né? Acho que é a mesma visão de quando você vai alocar numa classe de ativo de public equities, né? Vou colocar em ativos de renda variável na bolsa, vou em capital markets. Vou apostar em bons gestores ou eu mesmo vou lá montar um time de análise, né? Acho que Venture Capital tem uma barreira aqui natural, que é geralmente você acaba tendo que buscar outras estruturas para agregar inteligente para essa classe de ativo, porque, querendo ou não, quem vive como gestor de portfólio dentro desse ecossistema, cara, vive isso 24/7. Acho que o Family Office geralmente não tem uma estrutura para alocar um volume de gente relevante para olhar isso com um olhar específico de um cheque único de uma família. Né? Então, ela tem viabilidade financeira dentro de um Family Office. Né? E boa parte do nosso trabalho é viver esse negócio, é fazer gestão de portfólio, estar no dia a dia com os empreendedores, participar de todo o processo de negociação, fazer todo o business do diligence do negócio. Então, muito do que a gente vê, a gente acaba sendo muito uma extensão, né, ali para esses family offices nessa classe de ativo. E até um aspecto interessante, acho que desse tópico geralmente, quando uma família investe de forma direta, né, e ele é o único investidor, né, você tem uma relação distorcida de patrimônio de cada um dos investidores. Você tem um sócio rico e os outros empreendedores. Né? Então acho que o negócio você tem que sempre tomar muito cuidado, porque você entrou dentro do barco, você investiu, mas se você for o único a investir, você é o único sócio, abre aspas, rico, você pode entrar numa sinuca de bico. Né? Então, ter a figura de uma estrutura de um fundo ou de club deal, né? Várias outras famílias investindo, e ter um layer dentro dessa estrutura, acho que acaba te permitindo muito que você traga uma racionalidade por uma relação que antes era pessoal, o dono do dinheiro com o empreendedor. Então, acho que o segundo ponto é que quando você está investindo em conjunto com outras famílias, né, você está trazendo muito mais smart money para a mesa e você está dividindo o risco. Né? Então, se antes eu ia ter que fazer um cheque, sei lá, $1 milhão para essa startup, por que com 10 famílias cada um não faz um cheque de $100 mil e vamos olhar outros ativos em conjunto? Né? É uma forma de você também ter um nível de concentração de capital, mas você conseguir também trazer outros sócios para a mesa com olhar deals em conjunto e abrir a janela para vários outros deals. Então, acho que vários aspectos ali interessantes acho que nessa frente. E dada a tua experiência de mercado, tem muita gente fazendo esse investimento direto ou mesmo o family office diretamente na startup sem passar por um layer mais profissional dessa modalidade de investimento? Boa pergunta. Assim, o que a gente tem percebido muito? O mercado de venture capital como todo, né? Você pega a segunda derivada, né, do crescimento desse negócio foi maluca, né? Porque você pega 2015, 2016, mercado de venture capital no mercado de investimento de 200, 300 milhões de dólares ano, né?
Você chegou num pico de 2021 de mais de 11 bi de dólar investido. 86% de tudo aquilo que era investido em capital privado no Brasil, né, em private equity, estava dentro do guarda-chuva venture capital, né? Então acho que quando você pega esses últimos 10 anos, né, beta mercado de ativos de tecnologia, né, puxando múltiplo de receita para cima ano contra ano, etc. Então acho que houve uma euforia. E o que acabou acontecendo é que, sim, algumas famílias foram investir alguns deals ali de forma mais direcionada, mas isso acaba acontecendo muito, né, quando você tem uma similaridade muito grande com o segmento. Então, eu sou um ex-empreendedor de saúde, né, estou investindo numa empresa de saúde, ou até fui mentor e acabei investindo, etc. Você pode ter uma família que tem iniciativa de filantropia em educação e viu ali algum ativo legal e quer investir em educação. Então, várias iniciativas muito legais aconteceram com um volume maior nesse período. Então, sim, é comum, mas ao mesmo tempo que acho que a maioria do capital não está investido de forma direta. A gente, quando a gente começou a investir dentro do Family Office há 9 anos atrás, a gente teve parte dessas experiências, sentir nossa sinuca de bico, então a gente vê sim uma tendência de investir de forma direta, mas depois uma tendência a preferir alocar junto com outras famílias, né? E trazer mais diligência de business e trazer um layer ali para perder essa relação tão pessoal, sem perder a dinâmica de mentoria, sem perder a dinâmica de abertura de porta, né? Mas acho que para discussões mais negociais. Então acho que é super comum, mas eu tenho visto um movimento cada vez maior de pessoas que se respeitam investindo junto em deals que as pessoas entendem que elas estão investindo também. Sim. Com investimento sempre muito importante, sim, né? Trazer essa complementaridade. Dúvida. E aí, pesquisas nossas aqui, né? E tu é especialista até para dizer se a pesquisa corresponde à realidade, mas que a maioria desses investimentos feitos por Family Office está em algum negócio que tenha alguma proximidade com o negócio onde foi construída essa riqueza. Até pela dinâmica do Smart Money que tu trouxe aqui, né? E dado que isso acontece, o que se busca ali é somente o retorno financeiro ou também tem outras coisas que se bebe da fonte dessas startups, de repente até para construir mais riqueza do lado da fonte principal de recursos? Legal, ótima pergunta. Acho que é natural que as pessoas, ainda mais um investidor, né? Estamos falando de family office, né? Investidor ultra qualificado. Acho que é natural que você vai investir nos ativos que você conhece mais, né? Dificilmente você vai investir num ativo que você não conhece. Mas acho que um negócio interessante que a gente percebe muito é que uma família que passou décadas empreendendo, né, passou por tanta dificuldade, mercado brasileiro, empreendeu, né, esses caras entendem de business, esses caras entendem de sociedade, esses caras conseguem fazer boas perguntas, mesmo que não tenha a especificidade ali do setor. Existe uma capacidade de absorção muito qualificada. Muito do que a gente percebe é que, sim, a tendência maior é de que essas famílias tendam a procurar ativos onde elas têm uma similaridade maior com o setor. Mas acho que hoje o que eu sinto é que se você, né, acho que é muito o trabalho que a gente faz, se você tem um deal que está fora do segmento, mas se você consegue fazer um trabalho, se precisar, a gente vai, passa o dia inteiro, leva o founder e explica para a família, né? Fazer um trabalho de diligência, a gente estava até comentando assim, montar um memorando detalhado, né? Essa família é qualificada, ela vai entender, ela vai fazer as boas perguntas e ela vai entender o que é um bom negócio ou não. Então, acho que o que eu diria é que hoje isso foge um pouco do escopo de segmento em específico, mas a gente vê muito mais uma similaridade com o perfil de negócios, né? Então, eu sinto que as famílias, né, que estão com a gente, elas tendem a preferir business com unit economics um pouco mais bem estruturados, né? Se existe uma curva J de investimento muito longa, acho que a derivada do detalhamento dessas justificativas, acho que tem que ter uma do diligence business muito, muito bem detalhada, né, muito bem justificada. É um público que faz perguntas assim, bem profundas, assim, impressionante. A gente brinca que Family Office é muito mais um ativo do que um passivo. Né? A gente chama de um passivo, né, dentro da estrutura de captação, mas ele é uma figurativa, né? E ele sempre foi uma figurativa. Um ex-empreendedor. Ou ainda é um empreendedor, né? Então,
a gente sente muito que a gente acaba atraindo mais, acho que existe uma aderência, um engajamento maior quando você tem business ali, talvez um perfil de receita recorrente bons, business B2B, que você consegue fazer uma due diligence de business, entender bem qual que é o lock-in daquele produto para o cliente, falar com muitos clientes, desde o cara que está indo bem, os caras que deram churn, os caras que estão crescendo receita pra caramba, entender qual que é o viés estratégico daquele produto. O que a gente sente muito é que a gente consegue trazer muito isso para as famílias e o nível de engajamento costuma ser muito maior quando com mais profundidade você mostra na visão fundamentalista, né, por trás da empresa. Então são famílias geralmente tendem a olhar coisas com um caráter mais de fundamentalismo ali um pouco maior, assim. Legal. E vocês buscando fazer de 2 a 4 investimentos por ano, com essas diligências todas, com essa trazer a família para o engajamento com a oportunidade, porque isso também gera muito valor ali para o empreendedor. Sim. Qual é o tempo que costuma levar desde o recebimento dessa oportunidade até fazer o investimento de verdade? Perfeito. Esse é um aspecto mega relevante, é uma boa pergunta. Porque a gente dificilmente vai jogar um jogo de Fear of Missing Out. Assim. Tô abrindo uma rodada esse mês, preciso levantar, vamos fazer quase que um leilão, assim, um bid. Nunca foi a nossa praia. Até pela nossa origem, nossa visão, a gente vê muitos casos ali que, cara, sociedade pra gente é igual casamento. Pô, você prefere o valuation que vai te diluir 2% a menos, né, do que o outro valuation, independente de qual que é o passivo que você está trazendo, quem que é o sócio que você está trazendo para esse negócio, né? Então, a gente vê algumas coisas no mercado assim que... e a gente respeita, enfim, acho que muito deal legal surgiu nesse formato, mas eu não acho que é aí que é a nossa praia, é aí que a gente tem, não é aí que a gente tem engajamento de uma família olhando sobre esse olhar, obviamente, sobre a nossa tese, né? Acho que é sempre bom lembrar, as famílias gostam de investir em coisas mais early, tem ali um aspecto de seleção de ativos para business com teses mais estatísticas super interessantes, etc. Mas acho que essa não é muito a nossa praia. Então, a gente brinca que, só para você ter noção, dos últimos 7 investimentos que a gente fez, todos a gente já conhecia o founder há mais de um ano, 5 desses a gente dava mentoria. Então eram business que estavam mais em early stage, a gente conhecia a tese, conhecia os players do mercado, conhecia a dinâmica, via algumas oportunidades de melhoria, seja de indicadores de produto, de indicadores de go-to-market fit, algumas figuras de capital humano, e a gente ainda não está no timing de levantar capital, mas eu posso te ajudar. Vamos falar? Teve gente que a gente falou toda semana, 1 hora e meia, porque era um cara que a gente queria investir, mas a gente queria conhecer o cara, né? A gente sempre brinca, né, em Venture Capital, que não é uma ciência, é uma arte. Sim. Né? E conhecer, assim, ter indicadores de bons business, né? Se é um business que tem um mercado endereçável legal, um baita produto, você vê o lock-in claro para o cliente, mega estratégico, tem uma dinâmica super interessante dentro dos processos, etc. Mas no final, o que vai fazer esse negócio se descolar dos outros ativos são as pessoas. Então, para a gente é muito importante a gente se conhecer quase como uma figura de sócio antes mesmo de virar sócio. Então, eu não sou o cara mais rápido, muito provavelmente eu não sou o cara com valuation mais, né, um valuation mais alto. Eu não sou o cara que vou entrar em profundidade e meter a mão na startup e travar e engessar a cultura, né, de empreendedorismo, de inovação. A gente gosta muito de dar autonomia para os founders, mas a gente gosta muito de conhecer quem são as principais pessoas que a gente deveria estar apostando em bons business. Acho que isso demora tempo, né? De forma simplória, o ditado popular, 9 mães não fazem filho um mês. Não vai ser em um mês que eu entendo perfeitamente a minha dinâmica de sociedade e vou... Então é muito comum, a gente conhece o founder na mentoria, a gente gosta muito de entrar antes do founder ter alguma demanda de capital, até porque o negócio que a gente percebe muito é que
quando a empresa precisa de capital, não necessariamente você vai conhecer as pessoas, né, no momento, num ciclo normal ali dentro da empresa, né? Então, as coisas tendem ali a estar num ciclo mais receptivo, né? E a gente que é sócio, o que é sócio? Né? E sócio não é só capital, é opinião. Né? Então, se a gente entende que a gente consegue agregar, dar toda a liberdade para o founder e ficar só em discussões mais estratégicas, acho que é um negócio que a gente tem todo o interesse, mas isso leva um pouco de tempo. Sim. A gente já investiu, assim, 3 meses, 4 meses, a gente já entrou em deals que estavam com rodada em aberta, mas que a gente já conhecia o founder, né? Então acho que dificilmente eu vou falar com a startup amanhã, se a startup vai me mandar um deck, né? E eu vou colocar um term sheet na semana seguinte. Eu não acho que é nossa praia, acho que eu naturalmente perco bons deals com isso, mas a gente prefere dedicar tempo, acho que para os ativos que a gente já conhece muito bem, enfim, consegue ter um nível de engajamento muito maior. Então, não é um business muito escalável, é um business mais de concentração de capital, a gente faz de 2 a 4 deals por ano. Então, nossa tese não é o Power Law, né? Acho que a gente vai numa dinâmica ali onde todo ativo tem que performar, todo ativo tem que andar bem. E o negócio que a gente percebe muito, que é muito comum, quando você está numa tese mais spray and pray, uma hora você pode ser estatístico, né? E é natural, acho que é parte de uma dinâmica que roda muito bem no Silicon Valley, o mercado 20 vezes o tamanho do mercado brasileiro, enfim, tem muito espaço no Brasil, o mato é muito alto, tem bastante coisa legal para fazer, mas no fim das contas a gente brinca que na hora que você está em um período anticíclico, é a hora que o founder precisa de mais suporte. Então, não acho que é a hora de apostar no outro ativo, não necessariamente apostar no outro ativo que está performando e que vai pagar o fundo. Acho que, pelo menos, a gente tem que olhar aqui para como é que a gente recupera o valor desse ativo, como é que eu consigo ajudar. Então, a gente brinca que isso acaba dedicando muito tempo. Então, é difícil investir em 10, 20, 30 empresas por ano. A gente acaba tendo uma concentração de capital maior. E dado que é um negócio de pessoas, como tu trouxe, né? Então precisa esse profundo conhecimento, de repente conhecimento prévio até para conhecer a pessoa na sua normalidade antes de estar preparando uma rodada de investimento. E também se fala muito que no Venture Capital vale mais o jockey do que o cavalo, né? Sim. Então tem que apostar na pessoa que está naquele negócio. Mas do outro lado, de quem está investindo, normalmente os fundos são figuras abstratas, né? Até alguns general partners são mais conhecidos e tal, mas quem está como cotista, quem são os limited partners desses fundos, normalmente não são tão divulgados. Muitas vezes a empresa que está recebendo investimento nem sabe quem está por trás disso. No caso da Provance, tendo esses family offices por trás, esses family offices são um ativo até para a conquista desses empreendedores? Legal. Ótima pergunta. Geralmente, o que acaba acontecendo, acho que nesse ambiente de topo de funil, a gente acaba atraindo muito mais os empreendedores, muito mais pela nossa mentalidade, né? Mas a nossa mentalidade, ela tem uma origem, faz referência ao nosso passivo. Né, nosso ativo, no claro, né? Então, que é muito olhar ali de como a família olha para um negócio. Então, assim, se eu encontrei uma boa empresa, né, e se eu tô numa dinâmica onde é um olhar de uma família investindo, e eu não tô num fundo que tem um pool de ativos, eu abro uma SPV para cada empresa e eu invisto de forma direcionada para dentro daquele ativo, que a gente percebe muito, e boa parte dos empreendedores que querem construir coisas consistentes no tempo, é que o fator interessante é que se eu estou dentro de uma dinâmica de fundo, talvez eu tenha uma limitação de qual que é o prazo para desinvestimento desse ativo. Né? Então, uma das principais coisas que tem uma relação muito grande com quem são nossos investidores e acaba tendo uma dinâmica de engajamento muito grande se eu estou investido num bom ativo, eu não preciso ficar preocupado que no 7º, no 8º ano, porque eu já dei o meu prazo de 2, 3 anos de investimento no fundo, eu tenho que me desfazer daquele ativo a qualquer custo, porque eu tenho que devolver o capital e liquidar o fundo. Né? Você acaba entrando numa dinâmica de endgame, que ela é uma dinâmica que você pode estar jogando a complexidade relacional com o founder lá para frente. Esse founder pode estar no meio de uma rodada para dar mais uma pernada, ele pode estar no momento ali complexo negocial e você está negociando uma secundária com baita desconto, né?
Então acho que é uma relação ali que ela é de longo prazo, mas olha, tem um prazo muito delimitado aqui. Tem até uma pesquisa tem várias pesquisas, mas a da CB Insights ela é mais abrangente, né? Ela mostra 96% do valor gerado das startups, das principais startups, está depois do 10º ano, do Value Invest, está do 10º ano. A gente tem um case muito legal, por exemplo, de Gympass, né? Um case do portfólio. Gympass é um case que depois passou por diversas rodadas, né? Tiveram rodadas ali pré-pandemia, e a gente olhava para aquele ativo e falou, isso é um ativo que ainda tem um potencial muito grande de expandir, né, o potencial de valor desse ativo. O que a gente vê existe uma dinâmica dos fundos que estava dando meu prazo de investimento, né? E acho que a gente conseguiu ser o fundo que teve, né, o maior retorno sobre investimento por trás desse ativo, porque a gente tinha liberdade, né, para olhar para aquela classe de ativo e falar assim, eu acho que esse negócio é bom pra caramba, eu quero ir pelo menos até IPO. Por que eu vou me desfazer de um ativo? É um bom ativo, né? Então, isso traz uma relação entre sócios, no qual você é visto mais como um sócio do que como um investidor. Sim. Né? Então, e várias outras dinâmicas, enfim, mas eu acho que essa visão de uma família investindo no ativo, acho que é um negócio que agrega muito dentro dessa discussão. Assim, eu acho que menos quem que é a figura que está por trás do investimento, a família tal está por trás do investimento, e mais a visão mesmo como um todo, porque de forma discricionária, a gente que está fazendo a gestão de aquele ativo, a gente que está no conselho, mas obviamente a gente sempre busca dentro das nossas famílias, no processo de investimento, a gente gosta de apresentar os founders para as famílias, a gente gosta de trazê-los para fazer mentoria, a gente gosta de ouvir a opinião deles, né? Então, por mais que exista uma discricionariedade, existe um respeito muito grande por famílias que passaram décadas empreendendo e, né, construindo um negócio relevante, e tem muito para agregar, né? A gente sempre brinca, né, que a vida do empreendedor é muito solitária. A vida do gestor também é muito solitária. Né? Então, muitas vezes você se encontra no vazio ali. Você faz um risk assessment, puta. Às vezes a decisão de investimento ela te joga para alguns vazios, né, muito grandes. E, se eu tenho uma família que estou investindo em empresa de varejo, cara, né, família de varejo há 50, 60 anos, para mim não tem problema nenhum. Acho que é muito responsável da minha parte eu usar o capital humano, inclusive dos meus investidores, para abrir portas e falar com outras pessoas, para abrir discussões de due diligence, de business, para às vezes trazer inputs que a gente está procurando respostas no processo de diligência. A nossa diligência é muito longa, mas é uma diligência que a gente está ajudando o founder ao mesmo tempo, entendeu? E poder trazer o capital intelectual dessas famílias em momentos pontuais, pra gente é priceless, assim, não tem preço. Então acho que isso acaba agregando muito dentro dessa dinâmica de discussão também. Muito bom. Então, a classe de investidores mais do que os investidores por trás, né? Perfeito. E olhando um pouco para o futuro agora, quais são as tendências, os segmentos que tu vê como mais quentes aí para os próximos anos? Legal. Eu acabo tendo sempre uma tendência ali muito forte, de acordo com o perfil de coisas que a gente já tem mais expertise, mas a gente tenta sempre extrapolar para ver o que a gente tem de oportunidade. Assim. Eu acho que natural, pelo meu próprio passivo, muito composto por a parte de mercado financeiro, né, banking, varejo, a parte de saúde, etc. A gente tem olhado muito dentro desse núcleo de classes ativos, que é onde a gente tem muito expertise, onde a gente tem boa parte das investidas, etc. Mas é óbvio que tem sempre discussões de timing, mas a gente, no final das contas, a gente tem olhado para algumas classes de ativo com um potencial muito grande, dadas discussões recentes que a gente tende a ter. A gente estava até discutindo agora um pouco mais cedo, sei lá, para o OpenAI, cara, o que tem de acontecer com o OpenAI no mundo, no ambiente de discussão ali de trabalho para essa nova geração que pode ser substituído por uma inteligência artificial, né, por uma NLP,
com fine tuning dentro de um produto que eu vou lá e mato, sei lá, todos os pontos de atendimento, ou 90% dos pontos de atendimento que atendia aquela empresa no processo humanizado, né? Ou algo mais do ponto de vista analítico, né? Que eu posso começar a ter ferramentas analíticas e eu mato ali toda uma demanda de um time talvez mais de ciência de dados que tem algum produto ali que é um produto com nível de inteligência artificial já pré-parametrizado para isso, né? Você tem aqui um ambiente, né? Podemos ficar discutindo vários aspectos, mas você tem um ambiente que me preocupa muito, que é o lado de a academia não está preparando, né, as pessoas para ir no mercado de trabalho. O ensino básico talvez não está preparando as pessoas. Mas ao mesmo tempo o que me complica muito nessa discussão é que você tem uma dinâmica no Brasil de sindicato, né? Dificilmente você vai mudar estruturalmente, né? Então, por mais que eu tenha visto o mercado, inclusive o mercado de saúde, o mercado de educação, com bons olhos, a gente sempre tenta, dentro desses mercados, além dos que eu já comentei que a gente atua, procurar onde são business que tem um processo de crescimento, de evolução, de escala, que seja viável, né? Dado todas as relações que você tem dentro das entidades, né? Dado toda a dinâmica burocrática do Brasil, etc. Então, quando eu olho para o Brasil, acho que existe um mato alto para todas as dinâmicas de mercado. Acho que agro, por exemplo, é um negócio que tem surgido várias novas barreiras mais de democratização e de qualidade com 5G, enfim, tem muito processo de redução de preço de hardwares para fazer gestão operacional, tem todo um espaço para você oferecer mais crédito para dentro desse mercado. Então, no final das contas, acho que sempre tem alguns nichos que têm uma tendência de extrapolação de crescimento no médio e longo prazo. O meu grande ponto é sempre, e a boa parte do nosso trabalho é sempre olhar ativo e conhecer o ecossistema que a gente está inserido para entender timing e quais business são viáveis. Porque não adianta nada eu ter uma baita ideia, é um negócio óbvio, a geração de valor é óbvia, mas o caminho de construção e de execução é inviável, né? Então, você acabando dando uma resposta mais generalista, mas acho que é mais para contextualizar que a gente é super agnóstico, a gente olha com olhar agnóstico. Acho que o mais importante é entender de fato quais são as figuras que estão resolvendo uma dor suficientemente grande, mas com uma viabilidade, né, e uma entrega de benefícios para a contraparte suficientemente grande para você morder um pedaço do mercado endereçável grande, né? Então, a gente sempre olha com esse playbook para qualquer ativo que a gente vai olhar. Acho que é uma dinâmica super comum assim para a gente. Boa, já pega o gancho com a minha próxima pergunta. O que vocês consideram na hora de fazer o investimento? Tu tocou nesses pontos agora, tu tinha tocado no ponto das pessoas, assim, mas como um todo, uma startup que está querendo procurar a Provance agora, né? O que vocês irão olhar? Legal, maravilha. Acho que, extrapolando um pouco acho que dos comentários que eu já fiz, a gente, obviamente, tem todas as discussões, né? A gente prefere business B2B, a gente gosta de business com bons perfis de receita recorrente, porque o nosso expertise nos últimos 9 anos está muito concentrado nessas classes de ativo, né? Então, em olhar muito métricas de produto, em olhar muito métricas de vendas, né? A gente acho que investiu em empresas que tiveram bastante sucesso ali com todo o processo de ciclo de vendas, detalhamento de estratégia para os processos, detalhamento de métricas. Então, acho que é um negócio que a gente consegue olhar e se aprofundar e entender bons direcionamentos, mas que a gente consegue agregar, inclusive trazer muita gente boa para dar suporte nessa frente. Mas no final das contas, acho que tem outros 20% da nossa tese que é a oportunidade. Que a gente pode investir no business seed, pre-seed, mas que o founder é incrível. Então, acho que isso puxa um pouco do que, além de ser um bom business, a gente comentou aqui do Jockey, mas a grande verdade é que a gente sempre tenta buscar quem são os melhores founders por trás, mas não necessariamente só o aspecto generalista da qualidade daquele founder. A gente gosta muito de olhar com o olhar de
O cara é especialista no segmento que ele atua? Ele é bom de execução? Os skills para fazer esse business escalar no tempo, a gente tem nesse grupo de founders? Qual que é a complementaridade desses founders? Que é um pouco da discussão que a gente teve um pouco mais cedo. Acho que leva um pouco mais de tempo do que algumas semanas, ou uma semana, ou um bate-papo, para você identificar isso, né? Tem um fund of funds que a gente respeita muito, por exemplo, que é a Spectra. A Spectra, ela analisa, inclusive, os gestores, trazendo, inclusive, uma visão psicólogo para olhando o negócio, né? Eu, inclusive, acho que no médio e longo prazo, acho que existe uma tendência, inclusive dos fundos de investimento, de trazer um pouco mais esse skill para os critérios de tomada de decisão, né? É uma brincadeira, não é uma ciência, é uma arte, né? Então, o que a gente vê muito é que founders que tenham muito esse perfil e que vejam, que a gente consiga identificar muito claro que esse é o projeto de vida desse cara, né? Esse cara quer fazer esse negócio com consistência, esse cara não vai abrir mão desse negócio tão fácil, né? Ele não vai deixar de ter uma boa briga para esse negócio, porque até o dinheiro que está por trás, né, dos nossos investimentos, a gente fala direto com o dono do dinheiro, né? Então, se esse negócio não der certo, eu tenho que voltar e explicar para as 20 famílias por que não deu certo. Ou se não deu certo, não tem problema, mas por que não deu certo? Se a gente não faz o nosso trabalho mínimo de explorar todas as possibilidades para trabalhar aquele ativo, ou para recuperar o principal, talvez a discussão é uma discussão um pouco mais complexa, né? O dinheiro, acho que ele não aceita desaforo, né? Sim. A gente tem uma visão um pouco diferente. Se eu vir o seu sócio, até o final, né? Se for precisar da gente tocar o violino, até o final vão tocar o violino junto. Então a nossa visão é que todos os ativos têm que dar certo, todos os ativos têm que performar. Vão ter coisas que não vão performar? Vão ter coisas que não vão performar. Acontece. Mas qual foi o nível de esforço? Onde foram os principais aprendizados? No que a gente errou? Né? A gente já investiu em founders que a gente investiu, o business acabou não dando certo. Esse cara voltou com uma outra empresa, o negócio está rodando super bem, está super animado. A gente falou, vamos investir de novo. Por quê? Porque o cara, enfim, acho que foi um investimento pequeno, mais cedo, etc. Mas porque esse founder foi um founder que era o projeto de vida dele, insistiu até o final, a gente tentou ajudar muito ele, mas o cara super aberto. Então, acontece. Empreender acontece. Sim. Né? O grande problema é você também não pode tratar a nossa visão, né, na classe de ativo que a gente atua. Eu tendo a não concordar muito que você pode tratar um business como estatística, né? Até entra uma discussão mais polêmica, assim, a gente já viu no final das contas o que acaba acontecendo, né? A gente já viu empresa que saiu de 100, 200 funcionários para 2.000, um monte de gente se mudou para, né, antes da pandemia, família levou filho, não sei o quê, e passado um tempo, né, todo mundo foi para a rua e tinha, né, gente com problema de saúde, né, então eu entendo, acho que a dinâmica é um pouco mais de uma curva J maior, etc, mas acho que nos últimos anos a gente acabou crescendo com uma forma desorganizada num volume inviável. Então é muito dinheiro, eu vou abrir 300 frentes, dificilmente eu vou entender onde é que estão meus problemas, eu tenho muito caixa para queimar, mas eu estou crescendo e não estou olhando meu economics, e a gente acabou criando um viés, acho que de uma geração que acho que se tem um lado positivo do cenário atual que a gente está vivendo, eu acho que a gente tende a ter uma geração nova de empreendedores com uma cabeça mais eficiente do ponto de vista de alocação de capital, né? Se eu quero testar um negócio dentro do meu time comercial, eu não vou contratar 12 pessoas, 15, 20 pessoas montar uma área e chegou o final do ano, tem tanta frente que eu não sei onde está o problema daquela área, porque, né? Pô, coloca uma pessoa, 2 pessoas, faz um piloto, testa, aumentou, pô, legal, esse negócio deu certo, quais são as métricas, né? Então acho que é trazer mais inteligência para os critérios de processo de alocação de capital. Acho que o excesso de liquidez acho que trouxe um pouco de irracionalidade em alguns. Mas eu sou um cara também muito fundamentalista, então assim,
E eu olho muito mais para o perfil mais de classe ativo que a gente investe, que é mais o cara que já tem boas métricas de Product Market Fit, Go-to Market Fit, já sabe aonde estão as oportunidades de colocar fermento. É óbvio que tem business que, querendo ou não, é isso. Você tem que colocar o dinheiro na frente, né? São coisas mais no long run, mas se você acertar aquele hit, você pode ter um mercado endereçável gigante, né? Então, sempre gosto de fazer também esse respaldo que, obviamente, depende de qual tese que você está investindo, sim. né? Então, cada business, cada fundo, cada tese, né? Cada perfil de negócio. Boa. Papo bom demais, mas chegou a hora, né, de dar um final aqui para esse papo. Acho que já estamos chegando a 1 hora aí de conversa. Gostaria de deixar uma mensagem final aí para a galera da nossa audiência? Não, acho que, super legal estar aqui. A gente está no primeiro dia de evento do South Summit aqui também. Acho que só lembrando, muito legal. Oportunidade de rever vários amigos, né? Startups que a gente falou há 8, 9 anos atrás, né? Vários outros fundos de Venture Capital. Assim, turma super legal. Fico muito feliz pelo convite aqui da CapTable. Muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. A gente estava batendo um papo antes. Acho que vocês são incumbentes dentro desse mercado aqui no Brasil. Acho que tem um mato muito alto ainda. Acho que tem um trabalho muito legal que vocês fazem aqui dentro dessa dinâmica, né, de trazer pessoas físicas para investir dentro dessa classe de ativo. É um trabalho educativo muito legal. Já não tenho dúvida que o que vocês fazem agrega muito valor, muito além do investimento, né? Acho que traz muito capital humano para quem tem interesse nessa tese. Então, parabéns também pelo trabalho que vocês estão fazendo e obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela presença aqui, foi uma aula para nós aqui também, um prazer poder estar discutindo aí, trazendo tantos pontos tão interessantes. Não. E vamos agora, né, também curtir um pouco do South Summit, olhar todo mundo aí que 40 graus lá fora. 40 graus, tá? Parece Manaus, cara. Bem quente aqui em Porto Alegre. Então, obrigado para quem se manteve na audiência até aqui. Vocês já sabem, né? Nos sigam lá nas nossas redes sociais. Também, se ficaram com alguma dúvida ou tem algum questionamento para encaminhar para o nosso convidado, também podem passar lá nas nossas redes que eu encaminho para ele e a gente traz a resposta aí para quem nos trouxer essas perguntas. Muito obrigado e até a próxima.